Apoio Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Telespectadores, de volta a mais um programa O Homem Universal, onde nós discorremos diversos assuntos que fazem referência ao interesse de todo ser humano e da sociedade como um todo. Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, estará aqui hoje respondendo às perguntas dos telespectadores. Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Eu acho que nós talvez já pudéssemos iniciar com a primeira pergunta de Maria Helena Fernandes, que não só ouve o nosso programa, também escuta o seu programa na Rádio Mundial. Bom, então a Maria Helena Fernandes diz o seguinte: como lidar com uma filha que sempre foi boa, estava no 4º ano de Direito, 26 anos, ajuizada. De repente ela se uniu a uma pessoa, um homem malandro. Parou os estudos, abandonou tudo. Agora ela faz dívidas, vive se escondendo e somente. O que o senhor aconselha a ser feito num caso como esse, Dr. Kepp? Isso mostra o seguinte, que a filha dessa Maria Helena, ela se comportou quantos anos? 26 anos bem, né? Sim. Uma pessoa que teve uma conduta assim razoável, uma conduta boa, pessoa ajuizada, pessoa de estudo, durante 26 anos. De repente encontrou-se com uma pessoa que ela diz que é malandro e se desviou totalmente. Então isso mostra, comprova a nossa tese sobre o inconsciente, de que a pessoa conscientemente pode, durante uma parte da vida, pode, durante a vida toda, ter uma conduta razoável, uma conduta assim mais no plano consciente, uma conduta boa, vamos dizer, uma pessoa conscientizada, que é ética, que resolve seguir os padrões normais da vida. E outra que, depois de algum período, ela muda totalmente, como no caso da filha de Maria Helena. Então isso significa o seguinte, que esse fator chamado inconsciente, que esse fator que é formado durante a vida toda da pessoa, principalmente na infância, e que também é hereditário, a pessoa herda, vamos dizer, uma parte no fundo da pessoa, onde são jogados os elementos assim que a pessoa não gosta de ver, os elementos que o Freud chama de indecentes. Só que o Freud via, né, no campo sexual, e nós, com conhecimento de metafísica, colocamos no campo geral, assim, de todos os setores assim da vida psíquica, principalmente no setor do bem e do mal. Então acontece o seguinte, essa pessoa, encontrando-se com outra, então começou a dar vazão a esse aspecto inconsciente, esse aspecto ruim que ela tinha reprimido. E aí então tomou um caminho errado. Então, Cláudia, isso mostra, né, que tudo aquilo que nós não gostamos de ver em nós, nós vamos jogando lá na base, lá no subterrâneo da vida psíquica. Além daquilo que nós já herdamos e que está errado, seja pela hereditariedade, ou seja também por questões de pessoais, por questões de educação até. Por exemplo, eu vou dar um caso que eu vi na televisão. Havia uma apresentadora e essa apresentadora, ela estava encantada com um menino de 9 anos. Esse menino cantava muito bem. Então a apresentadora, depois que ele cantou, ela falou para o menino assim: "Você tem namorada?" Então ele, meio contrafeito, né? Falou: "Sim, sim."
Duas, ele falou, duas. Então a apresentadora ficou extremamente satisfeita com essa resposta. O que é que você vê nisso? Então, eu acho até um desvio, né, Dr. Kepp, de algo que não é natural nas crianças, que não é o interesse das crianças natural, essa questão de namorado e de ter namorado, não ter namorado, é uma perversão, né? É uma atitude, vamos dizer, contrafeita, uma atitude assim de perversão dessa apresentadora. Agora, isso vem por causa do quê? Por causa do senhor Sigmund Freud e por causa dessa orientação psicanalítica em que fala o seguinte, que o material assim, vamos dizer, inconscientizado tem que vir à tona. Então a pessoa não pode fazer censura aos instintos. E essa ideia, Cláudia, que causou aquela revolução na década de 60, Sim. principalmente do Herbert Marcuse, ele nasceu em Berlim, alemão. Ele falou que o mundo, na década de 60, entrou numa fase assim, vamos dizer, de ócio, de usufruição. Então que o ser humano agora iria usufruir só, não precisava trabalhar, não precisaria nem estudar muito. Então que o ser humano entrou numa fase em que deveria só usufruir o que os outros fizeram. E esse Marcuse também deu a ideia de que a vida sexual, ele era seguidor das ideias freudianas. Portanto, que a vida sexual deveria ser assim, desinibida, que a pessoa deveria dar assim, vamos dizer, liberdade às tendências sexuais, à libido. Então, esse que eu acho que foi o grande engano, né, da psicanálise, principalmente, em que o Freud confundiu da liberdade para a consciência, quer dizer, deixar a consciência livre para a pessoa ver o que ela tem, mesmo no fundo dela, no inconsciente, inclusive as más intenções, as destruições, etc. Esse é o grande erro, inclusive que os psicanalistas freudianos cometem, viu, Cláudia? Sim. Seja aqui no Brasil, seja em Viena, onde eu estudei tantos anos, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo. Então, dando uma ideia de que o ser humano não pode ser reprimido, Sim. evitando a repressão. Então, eu digo o seguinte, o ser humano, ele tem que reprimir isso que está no inconsciente, quer dizer, as más intenções, as más ideias, os maus desejos, para não acontecer aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, que lá a educação leva a pessoa a ter uma total liberdade de pensar o que quiser, de sentir o que quiser e de fazer o que quiser. De maneira que essa ideia impregnou a educação e essa apresentadora, então, voltando à questão da televisão, ela então tem a ideia de que o menino, a criança, desde pequenininha, não deve ter nenhuma repressão na vida sexual. Se não tiver, é uma pessoa sã, que aliás é a ideia da Melanie Klein. Melanie Klein é uma seguidora do Freud, que fez uma grande escola, porque ela se baseou muito no estudo sobre a inveja. Então a Melanie Klein acha, quer dizer, achava, né, porque ela já é falecida, que se a criança, se a pessoa, se qualquer indivíduo tiver uma vida, ela chama genital livre, é uma pessoa, então, normal. E eu acho, Norberto Kepp, né, porque, olha, as escolas de psicologia estão impregnadas por essas ideias. E essas ideias levam, geralmente, os jovens a achar que os pais são caretas. E, às vezes, ou na maior parte, eles acham que os pais são os inimigos deles, por causa dessa inversão que houve. Então, o próprio Freud achava que o inconsciente era o contrário do consciente. Depois ele aboliu essa ideia, mas realmente é o contrário. Porque o que o indivíduo sente prazer, por exemplo,
um indivíduo intrigante, fazer intriga, ele tem prazer em fazer intriga. Ah, tem que cortar isso, reprimir isso. Então, mas ele, não podendo fazer intriga demais, ele reprime esse desejo. Então vem uma orientação científica diz que não deve haver repressão. Então, ele deixando a intriga livre, ele deixa, vamos dizer, toda a doença dela, toda a parte negativa que dá prazer, livre, e ele vai fazer um estrago enorme na vida dos outros e na sua própria. Isso, Dr. Kepp. Eu acredito, inclusive, que seja importante no próximo segmento deixar bem claro aos telespectadores aquela distinção que o senhor faz entre conhecer um problema, conscientizar um problema para poder reprimi-lo. Quer dizer, existe uma grande diferença entre reprimir um problema e a consciência de um problema. Até já. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. No nosso módulo anterior, Dr. Kepp fez menção à importância que existe no fato da pessoa precisar reprimir a sua patologia, reprimir as más intenções, os maus sentimentos, as más ações e não reprimir a consciência disso, não reprimir o conhecimento dessa problemática. Agora, Dr. Kepp, essa questão que o senhor trouxe sobre a libido como sendo o centro de felicidade das pessoas, de equilíbrio e de realização, conceito esse que Freud introduziu dentro da ciência e da civilização moderna, porque a gente vê que isso está arraigado nas escolas, na literatura moderna, nos filmes, e na expectativa do interior de cada pessoa que acha que ela só poderá ser feliz através de um relacionamento com um parceiro. Então fica eternamente nessa busca, trocando de um para o outro, buscando a felicidade que ela não vai encontrar numa outra pessoa, por melhor que seja o relacionamento que ela tenha. Você sabe por que a pessoa é assim? E aí, Dr. Kepp, só um minutinho, vamos responder a Vera Lúcia, que está tentando terminar um relacionamento de 10 anos e não consegue. E ela diz o que acontece. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que podemos entrar na resposta para ela. Ué, mas por que ela quer terminar um relacionamento de 10 anos? Disse né? ela que ela acha que é algo que a prejudica. Agora precisaria ver se prejudica mesmo, se não... Que o problema principal aí, porque ela quer interromper um relacionamento de 10 anos. Se ela aguentou ficar 10 anos com uma pessoa,
O que acontece agora que ela quer interromper? Então, vamos dizer, antes a pessoa estava produzindo felicidade para ela, ela achava, né? E agora ela tem a ideia de que vamos dizer, a própria pessoa que antes a tornava feliz, agora a torna infeliz. Sabe o que acontece, Cláudia? A pessoa tem, vamos dizer, coisas terríveis dentro dela, o tal inconsciente, né? Então, no inconsciente estão verdadeiros monstros, como na psicogenética, que são monstros hospedeiros que atrapalham a genética, as células da pessoa. Então, na parte psíquica, são verdadeiros monstros também, ideias monstruosas, perigosas, que atrapalham a estrutura interna da pessoa. Então, o que acontece? Tudo isso a pessoa tem reprimida. Agora, o que a pessoa reprime ganha força. Vamos dizer, uma ideia reprimida, uma ideia ruim reprimida, um sentimento ruim reprimido, isso ganha muita força e causa no interior da pessoa um mal-estar muito grande. O senhor quer dizer reprimida o conhecimento, né, da coisa. O senhor disse que a coisa reprimida causa desconforto, mas há momentos atrás o senhor aconselhou que se reprimisse aquilo. Então eu queria que mais ou menos o senhor explicasse ao telespectador a diferença. O senhor está querendo dizer que é uma coisa inconsciente, não é? Reprimiu a consciência. Pode dar vazão, né, a esse sentimento. Se você tem uma ideia de matar uma pessoa, evidentemente você não vai pegar uma arma e mata a pessoa. Sim. Então é nesse sentido que eu falo. Agora, a pessoa tem que ter consciência dessa vontade de matar. Então, ela tendo consciência dessa vontade, inclusive sabendo por quê, ela vai analisar, no caso dessa senhora, né? Então, se eu vivi 10 anos com ele, por que agora eu estou com tanta implicância, não consigo mais viver com ele? Então, aí ela tem que ver, assim, 2 aspectos. Primeiro, o que ela introjetou, quer dizer, o que ela recalcou dentro dela, portanto, as ideias ruins, etc. E segundo, é a projeção. Então, tudo aquilo que a pessoa esconde no seu interior, que é inconsciente, tudo aquilo que está escondido lá, que ela não lida com aquilo, ela põe na outra pessoa. Sabe disso? Então, a questão da doença é muito difícil por causa disso. Eu não estou falando que se trata de uma senhora tão doente assim, mas a questão da doença é muito difícil porque o indivíduo tem uma série de ideias terríveis. Então, o que ele faz? Essas ideias ele vai reprimindo e depois ele pensa que essas ideias estão na outra pessoa. Então, que a outra pessoa quer fazer aquilo que ela tem intenção. Então, aí começa a criar atrito. Esse é o problema mais grave, assim, no relacionamento humano. Por exemplo, no sentido social. O que a OTAN, o que os americanos, por que eles acham que Milošević, lá não sei o nome do presidente da Sérvia, que lá aquele problema é um problema que vai causar dificuldades para o mundo todo e para toda a Europa? Por que ele acha que um ditador lá vai atrapalhar a vida deles? Então, essa atitude desse ditador está mostrando a atitude desse pessoal que está bombardeando o ditador. Sim. Compreende? É por isso que o indivíduo mata o outro, porque o outro mostra o que ele quer fazer. Então, por que a sociedade cria prisões? Por que uma sociedade faz isso, Dr. Kepp? Porque eu acho que o indivíduo delinquente, ele é uma consciência para a sociedade de tudo aquilo que a sociedade tem de errado em si mesma e que não quer lidar. Então, é uma consciência muito forte da falência do sistema social, psicossocial, muitas vezes econômico até, principalmente, ultimamente. Eu posso dar um exemplo, a questão da agiotagem, né? Se o banco cobra 12% de juros, Sim. Na Europa, Sim. É um verdadeiro escândalo, né? Sim. E o banco pode cobrar porque está dentro das leis. E se o indivíduo cobra
por fora 12%, ele é preso. Exatamente, considerado agiota. Então, agora temos aqui também mais outras perguntas e comentários que foram feitos durante essa semana, Dr. Kepp. Pessoas que já ouviram falar que o senhor está lançando o seu livro, O Homem Universal. Eu gostaria de mostrar aos telespectadores, então, já está lançado o livro O Homem Universal e poderá ser adquirido brevemente nas principais livrarias, mas também poderá ser pedido por telefone ou via reembolso postal na sede da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Então, esse livro, Dr. Kepp, o senhor aqui desenvolve a ideia de que a filosofia na qual a ciência se baseia atualmente é muito errada. E tantas outras ideias muito importantes que eu acredito que, embora um pouco difícil de compreensão rápida, né? Mas muita gente vai conseguir se beneficiar muito com a leitura desse livro. E também a Sueli Sombati, ela disse que tem uma amiga cuja mãe tem um câncer já muito avançado e que essa pessoa é médica homeopata, a filha, e não queria que a mãe se submetesse à quimioterapia. Ela pergunta o seguinte: existe qualquer forma da psicanálise integral ajudar num caso como esse, de, através da psicoterapia, melhorar o estado da paciente? Como que seria isso, Dr. Kepp? O senhor quer responder essa pergunta? Porque o tratamento depende, vamos dizer, 50% do analista e 50% da pessoa. Agora, até que ponto a pessoa quer ficar livre daquela problemática, inclusive uma doença orgânica assim grave, né? Até que ponto a pessoa está disposta a enfrentar, vamos dizer, o inconsciente dela, a doença psíquica, vamos dizer, e deixar, vamos dizer, a doença orgânica assim meio de lado, como se não tivesse tanta importância. Porque a doença orgânica, Cláudia, ela faz com que a pessoa se sinta como vítima. Então a pessoa prefere ter uma doença orgânica do que ter uma problemática assim psíquica Revelada, evidente para ela. sim. Então causa muito sofrimento a conscientização que a pessoa faz dos problemas dela. Sim, E no caso da doença orgânica, ela passa como vítima. entendo. Compreendo Então perfeitamente. depende da pessoa, né, da reação, se ela aceita ser sã ou não. Exato. Inclusive, se já é um estado de um câncer assim galopante, é sinal que há um desequilíbrio energético a nível psicofísico já muito grande. Então, sentimentos desordenados, pensamentos desordenados, que muitas vezes, como o senhor mesmo disse, estão inconscientes para a pessoa e que precisariam vir à tona, e possivelmente a pessoa não vai aceitar isso, né, doutor? Agora, se a pessoa aceitar, ela tem chance de se estacionar e até de recuperar. Isso inclusive tem uma explicação assim a nível mesmo orgânico e médico, viu, doutor Kepp? Porque a gente sabe que o câncer é uma alteração dos chamados radicais livres. E os radicais que você livres... pode mostrar, né? Eu poderia dar uma exemplificação aqui. Agora tem só 1 minuto. Dá 1 minuto, vamos tentar então. Aqui, esse aqui é um eletroemparelhado, que é uma molécula normal da célula, tá? Aqui. E aqui são elétrons desemparelhados, que formam os radicais livres. Esses radicais livres são responsáveis não só pelo câncer, mas por toda espécie de doença que o ser humano tem. Agora vejam os senhores que é um desequilíbrio a nível energético da molécula. E uma energização é perfeitamente viável, possível de se recuperar. Tá bom, então retornaremos dentro de instantes para mais um módulo do nosso programa Psicanálise Integral, o Homem Universal. Até já. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França.
Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Keppe com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Há algum tempo atrás, né, Dr. Keppe, se nós falássemos em psicoterapia para melhorar estados de cancerosos, ou até muitas vezes promover uma cura, ou então falar em criar métodos para se cuidar de doenças orgânicas através da palavra, isso parecia assim uma aberração, um charlatanismo. Inclusive a filosofia da ciência moderna é uma filosofia positivista e que acredita que todo o corpo é uma coisa, a mente e o espírito é outra coisa, e principalmente jamais a gente misturar conceitos de teologia com ciência, por exemplo. Ou então filosofia é uma coisa, medicina é outra, e questão de religião é uma questão para os padres dentro das igrejas. Hoje em dia, Dr. Keppe, o que se verifica é uma necessidade cada vez maior, inclusive por causa da demanda da população, que a ciência assuma o cuidado também de aspectos assim abstratos do ser humano, aspectos que não são mensuráveis fisicamente, de uma maneira assim, pelos sentidos, dos 5 sentidos. Eu acredito que esse livro que o senhor escreveu aqui, que aliás demonstra já muito bem toda a linha de pensamento que o senhor vem seguindo desde 1970, por aí, Dr. Keppe, 74, e que o senhor já fez o que o senhor chamou de trilogia, que é a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. Mas, Cláudia, até hoje, a academia não aceita que se misture, por exemplo, ciência com filosofia. De jeito nenhum. Os pensadores, né? Assim como os cientistas também não aceitam que, por exemplo, possa colocar qualquer princípio filosófico na ciência. Até eu fiz um esquema aqui muito rápido, não sei se aparece bem, para mostrar o que o cientista, né? A ideia do cientista. O cientista usa o processo indutivo, né? Aqui um fato, outro fato, outro fato, outro fato, que depois ele faz uma hipótese. Então, o processo indutivo científico
é que um processo que usa de fatos particulares para formar uma hipótese geral, ou então uma ideia geral. Agora, a questão é a seguinte, Cláudia, e eu mostro nesse livro aqui, né, O Homem Universal, que a ideia não é formada pela junção, pelo agrupamento de fatos. Não é formado por isso. O homem universal, quer dizer, o pensamento é algo que vem da abstração. Então, no cientista, quando ele pega um fato, outro fato, outro fato, outro fato, e dá uma hipótese, essa hipótese não veio dos fatos. Exato. Essa hipótese veio da cabeça dele, portanto, do pensamento dele. Agora, a questão é a seguinte: se ele pensa bem, então ele dá uma hipótese certa. Sim. Se ele tem o pensamento reduzido, coartado, tem o pensamento invertido, então ele dá uma explicação errada. Sim. Porque aqui eu mostro, eu gostaria que os acadêmicos lessem o livro, até nós mandaremos gratuitamente, se a pessoa tiver a pachorra de ler o livro, para tirar alguma conclusão, que não é um estudo apenas assim, vamos dizer, sobre o processo indutivo atual. É um estudo que eu faço desde a Grécia Antiga, desde que Aristóteles trouxe a ideia de que ele fala em latim: "Nihil est in intellectis quod prioris non fuerit insensus". Quer dizer, nada está na cabeça, na vida intelectual, que não tenha passado pelos sentidos. Então, essa ideia do Aristóteles dominou sobre a ideia platônica da abstração. Então, no livro, eu mostro que a ideia platônica de abstração é a mais certa. Agora, tem a seguinte característica, que o Platão fez a dialética do sim e do não. O Platão, ele colocou o pensamento no mundo das ideias, como se a alma trouxesse ideias, etc. E eu mostro que não é assim, que o ser humano, ele forma as ideias, que eu chamo de abstração, em contato com a energética exterior, que o Nikola Tesla descobriu. Que essa energética que o ser humano capta no mundo exterior, no pensamento dele, forma ideias. E essas ideias, se é um indivíduo, vamos dizer, honesto, um indivíduo de ética, um indivíduo sincero com a verdade, ele forma ideias certas. Sim. Seriam os universais, vai? Então, e essas ideias, essa energia escalar, né, que viria do exterior, seria a energia que sustenta a criação. Porque se não houver essa energia vindo de fora, toda a criação, toda a humanidade desapareceria. Então é por isso que essa filosofia perene da Idade Média fala que o mundo está numa contínua criação. Sim. Que cada pensamento que você tem, cada sentimento, se você não tiver essa energética em você, você não teria nem esse pensamento, nem esse sentimento. Então, se você anda, é porque você é impulsionado por essa energia de fora, que o Newton descobriu, o grande físico da Inglaterra. Então, Cláudia, no livro eu mostro isso, usando então as descobertas da metafísica, do Platão principalmente, que depois o próprio Tomás de Aquino usou também para fazer seu trabalho, se bem que ele seguiu muito Aristóteles, mas o Tomás de Aquino era mais teólogo. Então isso mostra o seguinte, que o ser humano, ele não é suficiente por si, ele é um ser contingente. Se eu existo ou não, o mundo está aí. Se você existe ou não, o mundo está aí. Se nós aqui existimos ou não, o mundo está aí. Então, que existe um ser que é necessário. É interessante esse fato porque justamente o ser necessário, que o pessoal chama de Deus, o Criador, etc., é a única realidade que, de fato, é uma total realidade. E o ser humano tende, muitos deles, a negar essa realidade, que é a única realidade que existe.
Por exemplo, o que é real mesmo, o ser humano tende a negar. E o que é contingente, nós, as coisas materiais, que têm uma transitoriedade muito grande, o ser humano costuma dizer que isso é, vamos dizer, até eterno. Muitas vezes a pessoa dedica a vida dela inteirinha para realizar uma fantasia, às vezes até muito megalômana, fora da realidade. E antes de chegar lá pode morrer ou adquirir uma doença grave e nunca realizar. Então quero dizer que na obra universal, neste livro, eu mostro isso, que o ser humano tem uma ligação assim, direta com o Criador, com essa energética escalar. Se não quiser usar a palavra Criador, a gente pode dizer energia escalar, que é a descoberta da física. E essa energética é que faz o ser humano, inclusive, quando ele come os alimentos, fazer a digestão. Essa energética que vem de fora, que mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mas vem de fora, é que faz com que o ser humano viva, é que faz com que haja tudo o que existe. Então, eu quero dizer o seguinte, que o homem universal é aquele que vive não só no campo científico, no campo da realidade, no campo material, no campo da realização, da consciência, como é também aquele que vive no campo do pensamento, da verdade, da filosofia e no campo da teologia, que é o sentimento, que é o amor. Que é a ética. A ética, a própria beleza. Então, esse livro é para provar isso, que o ser humano é universal. O ser humano não é que ele precisa entrar nesses três fatores. Esses três fatores existem dentro dele. Mas esses três fatores foram impedidos agora pelos cientistas, ou então pelas universidades. Por que tem o nome de universidade, né, geral? Exato. Universal? Universal. Mas, no entanto, a universidade se tornou uma particularidade. Exatamente. A universidade deixou de ser universal para ser particular. Então, ensina só um setor. Mas a função da universidade é ser universal. É introduzir o indivíduo nesse campo assim amplo, cósmico, em que o indivíduo então vai se sentir num pensamento cósmico, numa filosofia cósmica, numa ciência cósmica e vamos dizer, numa crença, porque a crença, Cláudia, é o fundamento de toda a civilização. Então, pelo que eu estou entendendo, o cientista do presente, do futuro principalmente, vai ter que ser um cientista muito ético, muito honesto, muito em contato com inclusive com a própria patologia interior, admitindo seus erros, seus problemas e suas fantasias, para não contaminar, não continuar contaminando a sua ciência com as suas ideias a prioristas. Pelo que eu entendi desse livro, Dr. Kepp, a ciência chegou num beco sem saída e, se não houver uma volta do cientista, do filósofo, do teólogo, para o seu interior, para conscientizar isso que o senhor traz aqui, a civilização vai ter, como que o que se chama em inglês, dead end, né? Vai chegar no seu final. Então, dentro de instantes, retornaremos com o nosso programa dessa noite. Até já. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem, muitas vezes, sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade. Um lançamento da editora Proton Limitada. www.editoraproton.com.br. Telefone 11 30 32 3616.
mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Mesmo sem ter muita consciência, percebemos que a vida é divina. Vivemos na transcendência, quer aceitemos ou não. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. O bem não é para ser construído, mas aceito. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. A cura pela consciência. Aplicação da ciência trilógica na medicina psicossomática. Este livro, de autoria da psicanalista Cláudia Pacheco, mostra que a verdadeira causa do estresse e das doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo como da doença da sociedade. Relata casos clínicos e mostra como o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pela conscientização. Leitura indicada para qualquer pessoa, é de grande utilidade a profissionais da área de saúde e psicoterapia. Então, estamos de volta ao nosso programa dessa noite. E já que estamos falando de universais e de construção de uma sociedade do terceiro milênio, eu gostaria de dizer boa noite ao nosso convidado, José Ortiz Camargo Neto, que foi jornalista durante muitos anos, trabalhou na Folha de São Paulo, esteve viajando também pela Europa, pelos Estados Unidos, inclusive foi correspondente, né, Ortiz? Durante muito tempo. Agora, o senhor está dando aulas de redação na Escola Milênio em São Paulo e, pelo que se sabe, o senhor aplica esses conceitos da psicanálise integral no ensino de redação, não é isso? Exato. Eu gostaria de falar o que tem a ver, por exemplo, isso que nós estávamos dizendo agora há pouco, Ortiz, sobre o homem universal, esses conceitos que o Dr. Keppe está trazendo, da unificação da filosofia, da ciência e da teologia. Como que o senhor vê isso, como o senhor aplica isso na redação? É um pouco difícil, né, de aplicar. É um trabalho que nós estamos fazendo assim, paulatinamente, experimentalmente com os alunos, mas tem dado ótimos resultados. Basicamente, o que a gente nota, muita gente tem dificuldade de escrever, né? Muitas pessoas na profissão têm dificuldade de fazer um relatório, até um memorando, não é? Mas o que ocorre é que, então a pessoa vai estudar gramática, vai estudar técnica de redação, vai fazer reciclagem gramatical, né? E não é isso que vai fazer a pessoa escrever, né? Então, por exemplo, eu nasci dentro de um jornal, meu pai era jornalista, meu avô era jornalista, meu pai me ensinava desde pequeno técnicas de redação e tudo. E depois toda pessoa aprende no ginásio, no colégio, na faculdade, anos e anos de técnicas gramaticais, análise sintática, análise morfológica, etc. Mas na hora de escrever, ela não consegue.
Então, o que eu noto, aplicando esse método da psicanálise integral no ensino da redação, é que há uma possibilidade de se trabalhar com a dificuldade principal para escrever, que é uma dificuldade psicológica. Então, basicamente, a pessoa escreve ou não de acordo com esse bloqueio psicológico que ela tem. Mas como é o método assim que vocês usam lá na Millennium? Ah, sim. Um método que eu procuro utilizar é o seguinte: a primeira parte da minha redação, do meu curso, é assim, a pessoa tentar expressar o sentimento dela, porque como... Diminuir a censura, né? Diminuir a censura. A censura não deixa a pessoa escrever. Exato. Então tem que dar para ela noções que ela está censurando, não é isso? Isso. Então, por exemplo, nós começamos assim com textos que falam da importância da pessoa ter o sentimento, conseguir sentir o interior dela e tudo, e ter conhecimento dos problemas que a impedem de escrever, quer dizer, problemas de censura, de timidez, de bloqueios, né? Essa primeira parte é mais para a pessoa se soltar mais um pouco. Aí, quando ela consegue entrar nesse campo do sentimento, aí nós passamos para a área do pensamento, com técnicas de dissertação, que é o que cai nos vestibulares e tudo, né? E a pessoa, depois que ela consegue se soltar mais um pouco, então ela consegue pensar melhor também. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês lá fazem a pessoa escrever de qualquer modo, não é isso? Fazer uma redação como for possível. Isso. E depois ver os pontos falhos na pessoa. Exato. Principalmente os psicológicos. Isso. E, Ortiz, o problema de inversão parece que é um assunto que causa muita interesse por parte dos alunos, não é isso? O senhor teria algum exemplo de como que o problema da inversão psíquica estaria influindo nesse problema de redação? Sim, eu noto assim, né? A pessoa às vezes escreve uma frase muito bonita, quer dizer, eu como professor, eu acho que é uma frase boa que ela escreveu. Aí ela acha que aquilo está ruim. Então, o desejo dela é começar tudo de novo, cortar aquilo e tudo. E, às vezes, quando ela faz uma frase que está ruim, aí ela pensa que está bom. Então, isso eu vejo que é uma questão da inversão na parte da comunicação, né? Essa questão, né, de redação, não foi assim que vocês resolveram de deixar a parte gramatical de lado? Isso. E fazer a pessoa escrever o que ela souber. Isso. Eu conheci um escritor nos Estados Unidos que ele falou que ele aprendeu a escrever desse modo. Cada dia, tudo que vinha à mente ele escrevia. Todo dia. Uma folha, pelo menos. Isso. Depois de algum tempo, com o hábito de escrever, mesmo que ele cometesse erros terríveis, ele começou a escrever bem. Isso. Aliás, muitos escritores, por exemplo, aquele humorista que escreve para a Veja, como que é o nome dele? Seja lá quem for, né? É o Milor Fernandes. Ele, por exemplo, ele diz o seguinte, que ele anda sempre com um bloco na mão e caneta, e às vezes ele está tomando banho, e ele tem uma ideia, ele sai molhado mesmo, pega o papel e escreve, né? Isso que o senhor falou é verdade. O Victor Hugo, ele dormia com um caderno embaixo do travesseiro. Então, sempre que ele tinha um sonho, ele anotava aquele sonho para depois poder colocar nos romances dele, né? Então, Ortiz, o que o senhor observa nos seus alunos, o que o senhor mais observa? Seria esse problema de censura? Censura em ver os próprios erros, em ver que pode errar quando faz uma redação? Isso. Por exemplo, eu tive um aluno que ele falou assim, puxa, professor, mas então quer dizer que a arte de escrever é a arte de reescrever? Porque eu falei isso na classe, né? Eu falei, aí ele falou, puxa, o meu maior problema é que eu queria escrever já de cara, escrever uma coisa bem feita. E eu ficava irritado porque eu não conseguia. Eu falei, não, até o Rui Barbosa reescrevia 4, 5 vezes o que ele escreveu. A arte de escrever é a arte de reescrever. Porque... É a arte de se pôr em ação, né, Ortiz? Isso. Porque quando a pessoa vai fazer uma coisa, seja redação ou qualquer trabalho, ele encontra uma dificuldade, então ele acha que mudando, aí vai dar certo.
Então aí a questão, a pessoa precisa reconhecer de que, precisa conscientizar isso, né? De que não é este trabalho ou aquele que vai ser bem realizado. Que ou a pessoa trabalha, se esforça e naquele trabalho fique para sempre, ou nunca ela vai fazer uma coisa de útil na vida. Então a resistência é no trabalho e não no tipo de trabalho. Só pensar, se eu não fizer isso, vou fazer outra coisa, aí vou ter prazer, vou gostar, vou fazer. Não é assim. É a pessoa que resiste ao trabalho em si. Agora, evidentemente que uma habilidade a pessoa desenvolve com muito esforço, né, Dr. Kepp? Então, ela pensa que ela faz bem uma coisa, ela vai começar amanhã a fazer outra, já vai fazer bem, talvez não seja bem essa maleabilidade. Ela tem que se dedicar àquilo. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí ela faz. Sim. E não tem outra saída, Ortiz. Ou a pessoa tem essa dedicação e faz alguma coisa que preste, ou ela não tem essa dedicação e não vai fazer nada que preste. Então, se a gente não considera a tal da questão da virtude, da disciplina, nada pode ser realizado. É como o Goethe falava, gênio é 99% de transpiração, de suor, e 1% de genialidade. Então essas ideias atuais que estão campeando por aí, de que a pessoa faz a vida dela como ela imagina, então se ela reprogramar a ideia que ela tem sobre a vida dela, que ele vai ser milionário, que aí vai dar tudo certo, que vai ter sucesso com as mulheres, de repente então vai dar tudo certo na vida dele, que é uma questão só de programação mental. Então a gente vê que isso está longe da realidade. É um balão furado. É um balão furado, é verdade. O que dá certo é o trabalho duro da pessoa. E, Cláudia, e não tem saída, viu? O indivíduo pode ser genial ou medíocre, se ele quiser fazer alguma coisa de valor, é pela dedicação. Então, vamos dizer, a genialidade, a capacidade, o talento é o trabalho, é a dedicação, é o esforço. E não adianta pensar como o francês pensa, o Marcuse, esse pensador alemão, né? Que nós chegamos no período do ócio, que é ócio coisa nenhuma. Agora nós chegamos no período do trabalho. E essa ideia de deixar o pessoal sem trabalho é a coisa mais infeliz que inventaram no mundo. Já inventaram porque deixando o indivíduo sem trabalho ele fica meio bobo, né? Sim, fica. Então o indivíduo deve trabalhar, se pôr em ação, estudar. Aí até se renovam os neurônios, os tais neurônios nervosos, se renovam e ele então vai ter os radicais livres funcionando como você mostrou, e ele vai então ter até o fim da vida, vai não apenas ter saúde, mas ele vai prolongar essa vida. Existem já pesquisas que mostram isso, né? Que a pessoa pode perfeitamente chegar aos 90, 100 anos de idade produzindo esses hormônios que equilibram esses radicais pela ação. Exatamente, pela ação, por uma filosofia de vida certa e uma ação certa, porque a filosofia de vida certa é aquela que vê no trabalho bom, belo e verdadeiro a razão da existência. Indivíduo que trabalha. Indivíduo que trabalha. Então, eu gostaria de agradecer ao Ortiz pela sua presença nessa noite e também agradecer aos telespectadores e convidá-los para a próxima semana, neste mesmo horário, que voltem a participar da nossa programação. Até lá. Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. Vou falar aqui do Cristo desconhecido, ou melhor, do Deus ignorado, devido à mortal inveja que não apenas nos levou a negá-lo, mas o pior ainda, não reconhecê-lo como ele é realmente. Temos agora o concurso da ciência para abrir os olhos a uma dimensão que a própria instituição religiosa e as filosofias, isoladamente, não conseguiram ver. Eu quero falar do Cristo verdadeiro, o Senhor da Terra, dos planetas e estrelas,
o dono de tudo que existe, aquele que não tem mancha alguma de erro ou dolo. A total felicidade e alegria que nossa desmedida inveja não quer considerar. Quero falar daquele ser que, por ser tão imenso, generoso e bom, veio à Terra para mostrar que vivemos em um único reino, que é o seu. A mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. É incrível como ele venceu com a maior facilidade tudo aquilo que mais angustia o ser humano. Por exemplo, os erros que cometemos, a superação da morte com a ressurreição, a enorme comunhão universal entre todos os seres humanos, mas, principalmente, demonstrou o amor de Deus, considerando-nos seus filhos e herdeiros, donos com Ele de todo o bem, das coisas existentes e da própria vida. Esta chama de afeto, esse infinito ser que nossos olhos jamais alcançam todo o tamanho, nossos ouvidos não conseguem atingir toda a sua música, nosso olfato todo o seu perfume, nosso tato e paladar todo o gozo que nos reserva. O interessante é que ele faz isso porque gosta de nós, colocando tudo aí à disposição. É só aceitá-lo.